Você sabe o que é diapausa embrionária? Primeiro é importante entender do que se trata. A diapausa embrionária é a diminuição ou parada do desenvolvimento do embrião durante sua fase de blastocisto, que é o último estágio do embrião antes dele precisar de um contato mais próximo com o útero. Pode ocorrer por diversos motivos, incluindo a disponibilidade de alimento, temperatura, períodos de chuva e duração da aparição diária do sol, podendo durar até um ano em alguns casos. O embrião pode voltar a se desenvolver sem nenhum prejuízo quando há boas condições para isso, aumentando sua produção de proteínas, proliferação de células e síntese de DNA e RNA. Em um estudo, a corça foi o primeiro animal a ser observado executando a diapausa, pois esteve no cio no início do mês de agosto, mas o embrião só pôde ser visto em seu útero em janeiro do ano seguinte. A diapausa foi identificada em mais de 130 mamíferos, como ursos, gambás, focas, lontras, leões marinhos, lobos marinhos, elefantes marinhos, tatus, tamanduás bandeira, morcegos, ratos, camundongos, texugos, toupeiras e cangurus. Estudos recentes sobre a interação entre o embrião e o útero e sobre células-tronco estão começando a desvendar a complexidade desse processo. Tipos de diapausa em estudo. A diapausa lactacional é melhor entendida em camundongos, que pode ocorrer quando uma fêmea engravida pouco depois de ter dado à luz a outros filhotes. A implantação do embrião é atrasada devido ao processo de amamentação, pois causa aumento drástico na circulação do hormônio proteico chamado prolactina, que diminui a quantidade de estrogênio e progesterona circulante, fazendo com que o blastocisto entre em diapausa durante um dia ou até várias semanas. Já a diapausa sazonal, mais predominante em alguns carnívoros, incluindo ursos, é causada pelo fotoperíodo, que é o tamanho dos dias em relação à presença de sol. Um exemplo é o que ocorre com o animal visão americano, que possui um período de acasalamento durante os meses de fevereiro e março, no qual o dia é menor que a noite no hemisfério norte. Nesses períodos, o nível de melatonina nos animais fica alto, enquanto o de prolactina, que estimula a produção de progesterona, fica baixo. Logo, ocorre a inibição parcial da prolactina e, consequentemente, de progesterona, desencadeando a diapausa do embrião. O término da diapausa ocorre após o equinócio de primavera, que ocorre no fim do mês de março e inicia o período em que o dia e a noite têm a mesma duração. Com isso, podemos entender que tanto o excesso quanto a escassez de prolactina circulante irão inibir a produção de progesterona. Os cangurus wallabies podem ativar ambos tipos de diapausa, uma seguida da outra, podendo se manter durante 11 meses. Isso aumenta as chances de apenas um filhote ser produzido em cada estação, e este emergir do marsúpio quando estiver em um ótimo período para garantir sua sobrevivência durante a primavera, quando a disponibilidade de alimento é grande. A fêmea de urso negro pode fazer sequências de ovulações e acasalamentos com diferentes machos, armazenando seus embriões em diapausa que podem ter seus metabolismos reativados no mesmo período. Já foi observado que a atividade das glândulas uterinas diminui antes do início da diapausa, assim como a sua concentração de proteínas e volume de secreções durante. Nutrientes, proteases, hormônios, citocinas, fatores de crescimento e fatores de transcrição possuem o potencial de regular o desenvolvimento embrionário e a diapausa. Diapausa embrionária em nível molecular. A diapausa embrionária é desencadeada pela parada mitótica das células durante o estágio de blastocisto. Isso ocorre com a ação de mecanismos mobilizados pela ação hormonal da fêmea. Hormônios. É importante saber que os hormônios são lipídios do grupo de isoprenoides, logo não possuem ácidos graxos em sua estrutura, ou seja, longas cadeias hidrocarbonadas com ácido carboxílico em sua extremidade. Esses hormônios são sinalizadores, sendo distribuídos na circulação com efeito sistemático, participando do controle e regulação de vias metabólicas no caso em questão, induzindo a diapausa embrionária. Fatores. Há vários mecanismos envolvidos na entrada e saída desses embriões da dormência, mas o resultado adaptativo é a pausa na gestação, esperando condições ambientais e de saúde materna favoráveis. A desnutrição se trata de uma situação onde há falta de ingestão de alimentos adequados, que na maioria das vezes é causada por uma falta de carboidratos, pois são moléculas de grande valor energético, e assim, essa condição pode inibir o desenvolvimento embrionário. Há também diversos fatores externos que podem influenciar a diapausa, mas vamos dar enfoque apenas no aspecto nutricional, que é quando há uma carência nutritiva na fêmea, devido à falta de alimentos. Assim, fome e desnutrição são fatores metabólicos que regulam a diapausa embrionária. De fato, fatores maternos no trato reprodutivo são responsáveis por ativar, manter e cessar a diapausa embrionária.
A glândula pineal e a hipófise têm papéis determinantes para a regulação da diapausa. Durante a diapausa, o blastocisto é mantido em diapausa com o metabolismo basal, ou seja, o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como a produção de proteínas e RNAs e o consumo de oxigênio para suas atividades celulares. Tudo isso devido à inibição do ciclo celular para sua proliferação. Interrompimento da diapausa embrionária. Para que cesse a diapausa, é preciso o impulso de estrogênios que desencadeiam um aumento na secreção de grande quantidade de fatores de crescimento, citocinas e moléculas de adesão que promovem a implantação embrionária. Do ponto de vista bioquímico, estrogênio é um hormônio esteroide sexual feminino, que nesse caso induz o aumento de secreção de moléculas, como fatores de crescimento, que são proteínas responsáveis pela comunicação celular, e citocinas e moléculas de adesão, que são glicoproteínas. Todas essas biomoléculas mediam o trabalho de implantação do embrião para sair da diapausa embrionária. Descobertas sugerem que a interação entre fatores proteicos de crescimento epitelial e seus receptores, presentes tanto no endométrio quanto no blastocisto, possivelmente têm papel central na reativação. Outras substâncias secretadas pelo endométrio uterino, algumas estando presentes também no blastocisto, também atuam no desenvolvimento do embrião e provavelmente no controle da diapausa, diminuindo sua concentração ou atividade durante a diapausa e aumentando depois, para permitir a implantação do blastocisto no útero. Entre essas substâncias estão os fosfolipídios fatores de ativação de plaquetas e as glicoproteínas que funcionam como fatores de crescimento do endotélio vascular e fatores de inibição de leucemia, que são secretados pelo endométrio uterino, alguns estando presentes também no blastocisto. As quinases são enzimas, proteínas com função catalítica capazes de acelerar reações, e as ciclinas são proteínas reguladoras de vias. O fator de crescimento epidérmico, EGF, é um polipeptídeo envolvido na proliferação celular e no crescimento, considerado importante, já que na ausência desse componente, o ambiente uterino continua em diapausa. Quando retornam as condições propícias, a implantação e proliferação celular do embrião. O aumento do fator EGF exerce um papel determinante na reativação embrionária. Além disso, as ciclinas e as quinases dependentes de ciclinas são mecanismos moleculares essenciais na proliferação celular desse embrião. Os fosfolipídios fatores de ativação de plaquetas e seus receptores, presentes tanto no endométrio quanto nos embriões de camundongos, coelhos, hamsters, marsupiais e humanos, são liberados sob o controle de progesterona e estradiol. Esses fosfolipídios estimulam o metabolismo do embrião, intensificam a proliferação de células e a viabilidade do embrião em geral. Sobre outras análises. Apesar das mudanças do nível de certas substâncias já terem sido estudadas e sugeridas como controladoras da diapausa, os eventos a nível molecular ainda estão em análise. Já foi observado em camundongo a diminuição da expressão de genes de replicação no DNA, e que 80 genes se expressam bastante durante a diapausa e 149 durante a reativação. Estudos acerca do DNA de blastocistos de ratos sugerem que há uma pausa no ciclo de suas células na fase G1. Pelo menos 45 microRNAs são expressos entre a diapausa e a reativação embrionária, sendo que 38 desses têm sua concentração diminuída após a reativação. Durante a reativação, mitocôndrias, lisossomos e endossomos são reativados. Está claro que o blastocisto responde a diversos fatores secretados pelo útero, mas também desempenha papéis para sua própria sobrevivência durante a diapausa, como a autofagia, que permite a reciclagem de material celular. Conclusão. De modo geral, a saída da diapausa é influenciada por mudanças no ambiente uterino, que são ocasionadas por uma secreção mobilizada por hormônios estrogênios. Além dos fatores externos, como a condição do ambiente e da saúde da fêmea, há vários fatores que participam a nível molecular da complexa sinalização que ativa e desativa o desenvolvimento embrionário.